tranquilo com vocês? Comigo tá tudo ótimo, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui do nosso Direito do Consumidor na Prática. Hoje o tema tá muito interessante, muito importante. Inclusive a gente deixou lá no nosso Instagram, certo? No Insta do ABC Curso tem lá uma aula, a gente deu rapidinho umas dicas com relação a esse tema. Mas hoje nosso intuito aqui trazendo esse tema é realmente para aprofundar, para falar mais, mais sobre isso, mais que algo, cada dia é um direito que realmente tem feito com que seja de alguma forma, impedido de ser executado, que é com relação, sem mais delongas, é com relação à ilegalidade e abuso na cobrança de taxa ou multa na perda de tickets de estacionamento ou comandas de restaurante. Isso aqui já aconteceu com vocês, pessoal? Olha, é realmente algo muito corriqueiro nos shopping centers, nos restaurantes, né? Perde o ticket e você ali se vê obrigado a pagar um valor igual ou até mesmo superior, né, ao do ticket de estacionamento. Mas a gente vai ver na aula de hoje que isso aqui não pode acontecer. O CDC, ele traz artigos que realmente deixam claro que é uma conduta vedada, é uma conduta que realmente é impedida de acontecer, não pode, fazendo com que o fornecedor possa sim ser obrigado a responder, ok, pessoal? Então esse tema realmente visa esclarecer você consumidor, você fornecedor de serviços, de estabelecimento ali, do ticket de estacionamento ou ticket de restaurantes, os direitos inerentes ao Código do Consumidor, quanto da perda do respectivo ticket de comando. Sendo assim, pessoal, é responsabilidade do fornecedor como parte mais forte na relação. A gente sabe, eu acredito que o professor Bruno também, em algumas aulas mais teóricas, visando a teoria do direito do consumidor, falando em relação à vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É quando o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor é a parte mais fraca da relação de consumo. Então, o ônus probatório, o ônus de se provar algo não está sobre a responsabilidade dele, está sobre a responsabilidade do fornecedor. Então, nesses casos, mais uma vez, o consumidor ele não é obrigado, certo, a provar nada com relação. O consumidor não é obrigado a provar, que hora chegou, que hora saiu, quanto foi que consumiu no restaurante. Isso não é obrigação dele e é isso que vamos ver na aula de hoje, certo? Algo interessante que fala que está consagrado, essa vulnerabilidade do consumidor, está consagrado no artigo 4º, certo? Inciso 1, e consagra justamente isso, essa questão da vulnerabilidade do consumidor, e o controle de todos os tickets e comandas fornecidos, realmente deixa claro, então, com base nesse princípio, da vulnerabilidade do consumidor aí, do Código de Defesa do Consumidor, está sobre o fornecedor de serviços, ok? Então, realmente é obrigatório esse controle, mas não por parte do consumidor, mas sobre a parte do fornecedor, que é a parte mais forte da relação de consumo. Então, nesse controle, o que obrigatoriamente tem que ter? Nesse controle, você vai ver aí no seu material, tem que estar incluso a quantidade de comandas ou tickets entregues, horários de entrega dessas comandas ou tickets, se possível, você fornecedor, o nome do consumidor que recebeu essas comandas ou tickets, a codificação dos tickets e ou comandas. São essas as principais informações que você, fornecedor, deve conter, certo? Sobre essa alegação de ser a parte mais forte, sobre essa alegação de realmente estar sobre a sua responsabilidade. Provar que hora que o consumidor entrou, saiu, quanto que o consumidor consumiu, tudo isso, então, para sua garantia, você deve ter essas informações, no computador, de forma organizada, de forma clara, certo? Com base em quê? Com base em um sistema de controle, eletrônico. Se assim, o fornecedor pode optar por um sistema eletrônico de controle, exemplo dos shopping centers, que ali você, quando entra ali com o seu carro, você tira e tá ali a hora que você entrou, ali contendo também quanto
que paga ali por aquele estacionamento e é realmente um direito, né? Uma vez que está fornecendo um ambiente, um local propício para colocar o seu carro, é lícito o pagamento, né? Uma vez que estão fornecendo todos esses meios para que você possa se acomodar com o seu carro no shopping. Porém, o que estamos falando aqui é em relação à perda. A perda do ticket não obriga o consumidor a pagar por isso, né? Está sobre a responsabilidade do fornecedor, conter todas as informações necessárias quanto à entrada, quanto à quantidade, o peso da comida, tudo isso. E de que forma você pode garantir isso? Através do sistema eletrônico desse controle, como a exemplo do Shopping Centers, certo? Que é um computador que guarda todas as informações que a gente falou antes, né? Com relação à codificação do ticket, com relação à entrada e saída do veículo, né? Diante do exposto, a responsabilidade que a gente está vendo realmente, pessoal, é do fornecedor. Repita-se, é do fornecedor, né? Não podendo, em hipótese alguma, o consumidor ser cobrado a pagar multa ou taxa na perda desse ticket, né? De restaurante e de estacionamento. Ele não pode ser, né, indenizado, obrigar, né, a pagar um valor que na verdade já está pagando. E sob a alegação de quê? Fundamentado em quê, professora? Qual o direito, quais artigos? O CDC deixa claro aí o meu direito como consumidor. Tudo isso a gente vai ver, né, sob a alegação de uma cobrança abusiva. Você vai ver aí no seu material, tem um artigo que fala sobre a cobrança abusiva. E é vedado, uma cobrança abusiva ou excessiva, são os termos usados pelo CDC. Né? As situações correntes, né, que acabam por violar esses dispositivos, como é o caso desse ticket, né, como no caso do perda do ticket de estacionamento, dali com relação a comanda, né, dos restaurantes, em que o consumidor se vê obrigado a pagar um valor ou igual, né, ou até vezes superior ao título de multa, para que não consiga retirar seu carro do estacionamento. Para poder tirar o carro, muitas vezes em situações, se perder o ticket, eles obrigam a pagar um valor igual ou superior da multa. É essa situação corriqueira nos dias atuais. E sobre essa situação, o CDC, como falado, veda uma cobrança abusiva. Professor, por que seria então? Por que se enquadraria então uma cobrança abusiva? Porque você, consumidor, eu, consumidor, estamos já pagando pelo serviço proposto. Quando você coloca ali seu carro, quando ali o ticket cronometra, na hora que você entrou para pagar, ali já está sendo cobrado pelo serviço. Então, uma vez que se coloca um outro valor pela perda, quando na verdade o ônus probatório é do fornecedor de serviços, se enquadra, né, se encaixa em uma cobrança abusiva, uma cobrança excessiva, uma cobrança além daquilo que foi proposto desde o início. Então, esse valor como punição, né, como a gente pode falar assim, uma punição porque você perdeu, porque você esqueceu, é realmente vedado, é impossibilitado pelo CDC, né, o controle do consumidor. Então, com relação a essa proteção a práticas e cláusulas abusivas, a gente vê aqui no artigo 6º, inciso 4 e o inciso 4, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Então, o artigo 6º, no inciso 4, consagra essa proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Segundo esse artigo, né, o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, protegerá práticas e cláusulas abusivas e ilegais impostas no fornecimento de serviços ou produtos, como é o caso do tema SPEC. Nesta cena é imperioso ressaltar que, caso haja cobrança de multa de ticket de estacionamento ou comando de restaurante, a mesma será ilegal e estará passiva a penalidades pelos órgãos competentes de fiscalização às relações de consumo, como é o caso do PROCON, da Promotoria do Consumidor, né, prevista no artigo 5º, inciso 2 do CDC. Então a gente vê que realmente isso é uma conduta que o CDC ele faz com que hajam, né, artigos e meios para que essas condutas sejam
vedadas, né, impossibilitadas de acontecer, porque realmente se enquadra em uma prática abusiva, se enquadra em cláusulas abusivas, se uma vez que houver essa questão da cobrança de ticket e da comanda. Pessoal, outra coisa que a gente pode perceber que se enquadra é na venda casada. Professora, venda casada não é quando eu compro uma coisa e eles me obrigam a comprar outra coisa, mas eu quero A, mas eles dizem que eu tenho que comprar A e B. É venda casada. Mas vamos pensar um pouco. Uma vez que eu compro o ticket, né? Eu pago, enfim, o ticket, que é para guardar o meu carro. Mas se eles me obrigam a comprar o valor do carro, mais uma multa, mais um valor com relação à perda do ticket, não se tornaria também, não se enquadraria em uma venda casada? Concorda comigo? Então, realmente, é outro posicionamento, é outro também argumento que podemos utilizar no CDC, que está consagrado à venda casada. E se enquadra também para esses casos, né, práticos com relação à perda de ticket de estacionamento, perda de comanda. Usa esse artigo, querido. Venda casada. Perdeu seu ticket, estão obrigando você a pagar o valor. Vai, agora você sabe, venda casada é uma prática abusiva, é vedado pelo CDC. Ok, pessoal? Algo interessante também que a gente precisa também falar é em relação ao artigo 39, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Então a gente vai ver agora, não é? Incisos que vão falar em situações, em ações que se enquadram em práticas abusivas. Quais são, professoras? Professor, inciso 1 e o inciso 5, nós vamos frisar hoje. O inciso 1 fala: condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Perceberam? Vou repetir. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Vou falar o inciso 5 agora. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, mediante esse artigo 39 também, no inciso 1 e 5, essa venda, né, casada, digamos assim, essa venda conjunta do ticket mais o valor da perda, a perda, multa da perda, os dois juntos se enquadram nessa cobrança, essa vantagem manifestamente excessiva, porque você vai estar pagando, além do valor de colocar o seu carro no estacionamento, um valor a mais, que às vezes é do valor até superior ao valor do estacionamento. Então se enquadra realmente do consumidor essa vantagem manifestamente excessiva. Artigo 39 também se enquadra nesses casos, pessoal. Bom, o que a gente pode fazer nesses casos? Quando existe essa questão do consumidor, né, em uma situação de perda de ticket, em uma situação de perda de comando, que ele se vê obrigado a pagar e ele fala: não, mas eu aprendi na aula ali do ABC Cursos, que fala que se eu perder o meu ticket eu não sou obrigado, eu sou a parte vulnerável, eu não tenho nada que pagar de novo, se enquadra em venda casada, se enquadra em uma cobrança abusiva, manifestamente excessiva. Mas se você se vê nessa situação e eles mesmos assim cobrarem, qual é o seu direito diante disso? O que você pode fazer, melhor falando, para ter o seu direito aí resguardado, para ter o seu direito aí em questão fornecido? Bom, gente, mediante essa situação, nesses casos, o que você pode fazer é fornecer uma declaração de permanência para a empresa que não tem organização suficiente necessária para controle de permanência dos consumidores, dos consumidores, né? Então você vai fornecer uma declaração de permanência para a empresa que não tem organização suficiente necessária para controle da permanência dos consumidores. Ou você também pode pagar o valor da multa, você vai lá e paga, né, sob a condição de ser fornecido nota fiscal, especificando inclusive a que se destina o valor pago, pois este documento servirá como uma das provas a formalizar a pretendida ação judicial. Pessoal, os casos práticos, né, nós como advogados, nessas causas específicas, a gente vê muita dificuldade
né? Às vezes do consumidor, e aqui eu quero abrir um parêntese para você consumidor, você se resguardar, porque uma das questões para se entrar com uma ação judicial é justamente a impossibilidade de provar, né? Muitas vezes você tá com o seu direito, você realmente tem direito de acontecer, mas muitas vezes você acaba que não tem o seu direito pretendido, né, com a ação, justamente pela impossibilidade de se provar. Então, uma das coisas que a gente quer frisar nesse curso, pessoal, é que vocês tenham essa ciência, tenham essa noção de fazer com que realmente se resguarde seu direito através de provas. Se possível, claro, repito, você consumidor é a parte vulnerável, você não tem a necessidade, a obrigação de provar. Mas uma vez que você tem meios de provar, uma vez que você tem aqui, olha, o documento aqui tá falando, essa nota fiscal, como foi falado aqui, tá provando, foi tal hora que eu entrei, eu realmente usei, mas eu tenho o direito de pagar somente pelo estacionamento, não pela multa. Se você tem como resguardar esse direito através de provas, faça. Ok? Por isso que uma das coisas que a gente colocou aqui foi esse ponto. Pagar o valor, né? Pedir uma nota fiscal, porque você realmente vai estar provando que você pagou, provando que você usou sim o estacionamento, mas provando também que você perdeu, você não tem a obrigação de pagar o valor do ticket, né? Você tem a obrigação de pagar o valor que você, comparado, né, com o tempo de permanência no local, se for estacionamento, ou do tempo, do valor, do peso, né, da balança ali, com relação ao que você utilizou, você comeu ali do restaurante. Ok, pessoal? Então, fecha esse parênteses aí com relação a essa questão de provas. Resguarde-se, guarda aí tudo, que é muito importante realmente, né? Eu acho muito importante a gente frisar essa questão, porque às vezes o consumidor, ele realmente se resguarda muito nessa questão, porque eu sou a parte mais frágil, vulnerável, e realmente a empresa que tem que provar, mas uma vez que você realmente tenha meios de provar, se você tiver essa possibilidade, como nesse caso da nota fiscal, faz com que realmente seja mais claro e evidente o seu direito, ok? A outra possibilidade, como você vai ver aí no seu material, pessoal, é a ação popular. Né? Através de uma coletividade de consumidores, você pode entrar também, é uma ação aí utilizada para resguardar um direito seu. Então, através de uma coletividade de consumidores, você pode entrar com ação popular para reclamar. Né? Não está acontecendo com você, está acontecendo com outras pessoas, estão cobrando aí, é abusivo, está errado, você pode fazer isso também. Ok, pessoal? Essa aula eu acho que foi muito importante, devido realmente à demanda, devido realmente a essa questão dos tickets, e muitas vezes eu enfatizei muitos tickets porque é algo mais corriqueiro, mas acontece mais também com relação a essa questão dos pesos, dos restaurantes, as comandas de comida, né, da alimentação, que às vezes também você perde e você acaba ficando numa saia justa, né, tendo que pagar um valor, uma multa por ter perdido. Pessoal, isso não existe. Mediante o Código de Defesa do Consumidor, realmente se enquadra em uma prática abusiva, né? É manifestamente excessivo esse aí, o valor que está sendo cobrado. Então, pessoal, fiquem ligados nessa questão de vulnerabilidade, né, do consumidor, de provas, se resguarde, guarde tudo que for preciso. Você tem direito também de pedir, como foi falado aqui com relação a uma declaração de permanência. Você pode não ter perdido, mas você tem direito a uma declaração de permanência para a empresa, né, falar, reclamar que não estão tendo meios para que seu direito possa aí ser resguardado e entrar, claro, com a ação e reclamar do PROCON, como foi falado aqui. Ok, pessoal? Fiquem ligados com os direitos, seu direito de consumidor, você fornecedor de serviços, fiquem ligados, como foi falado no início da aula, repito, com relação a essa questão dos computadores, de guardar, né, o tempo de permanência, se falar em relação a lugares de estacionamento, guardar, se resguardar, né? Colocar ali o tempo, porque realmente é o direito do consumidor. E se você realmente não resguardar ou não ter esse controle, realmente impossibilita de ter o direito do consumidor, na prática, vai ser violado.
Ok, pessoal? Fiquem ligados com essa e mais outras aulas que estão preparadas aí com muito carinho para vocês. Fiquem ligados também na aula de crimes, porque muitas dessas práticas realmente se enquadram em crimes e pelo Código de Defesa do Consumidor realmente existem sanções, existem penas, então você fornecedor precisa ficar muito ligado com relação a isso, ser claro, a ser objetivo, né, no que você pede, nas informações com relação ao produto, com relação ao serviço, precisam ficar claras. E você, consumidor, tem esse direito como a parte mais frágil, mais vulnerável, de ter como ônus probatório a empresa e não você. Ok, pessoal? Fiquem ligados com essas e mais outras dicas aí do Direito do Consumidor da Prática do ABC Cursos. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima!